Eu demorei muito tempo para entender que permanecer também pode ser uma forma silenciosa de se ferir todos os dias. Durante anos eu disse para mim mesma que estava sendo forte, que estava sendo paciente, que estava apenas atravessando uma fase difícil dentro de um relacionamento que um dia voltaria a ser bonito. Eu repetia isso tantas vezes dentro da minha própria mente que comecei a acreditar que era verdade. Mas hoje, olhando para trás com uma clareza que naquela época eu não tinha, percebo que, na verdade, eu estava apenas com medo de recomeçar. Medo de sair de um lugar que eu já conhecia, mesmo que esse lugar estivesse lentamente me esvaziando por dentro. Talvez você que está ouvindo essa história agora já tenha sentido algo parecido. Aquela sensação estranha de saber que algo não está certo, mas ainda assim continuar ali, porque o desconhecido parece mais assustador do que a dor que você já aprendeu a suportar. Se em algum momento dessa história você sentir que ela parece familiar demais, talvez seja um bom momento para se inscrever no canal e escrever nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que estava permanecendo em um lugar que já não cuidava mais de você. Porque muitas mulheres passam anos tentando salvar relações que já deixaram de existir. Quando comecei aquele relacionamento, eu tinha certeza de que estava construindo algo que duraria para sempre. Eu ainda era jovem, cheia de planos e com aquela confiança inocente que temos quando acreditamos que o amor resolve tudo. Ele parecia exatamente o tipo de homem que transmitia segurança, era calmo, reservado e tinha uma forma tranquila de falar que passava a impressão de estabilidade emocional. Naquele momento da minha vida, estabilidade era algo que eu valorizava muito. Eu vinha de uma fase cheia de dúvidas sobre meu futuro e a presença dele parecia trazer um tipo de equilíbrio que eu nunca tinha experimentado antes. Quando ele falava sobre planos simples para o futuro, eu imaginava uma vida inteira construída ao lado dele. Nos primeiros meses do relacionamento, tudo parecia muito natural. Havia conversas longas, risadas espontâneas e aquela sensação confortável de que duas pessoas estavam começando a se conhecer de verdade. Eu me lembro de noites em que ficávamos sentados conversando sobre sonhos, viagens que queríamos fazer e as coisas simples que imaginávamos viver juntos. Naquela fase, eu realmente acreditava que estava construindo algo profundo. Eu interpretava cada gesto dele como uma confirmação de que aquele amor estava crescendo de forma sólida. Com o passar do tempo, nosso relacionamento começou a se transformar em uma rotina compartilhada. Nós trabalhávamos, resolvíamos tarefas do dia a dia e aos poucos fomos organizando uma vida juntos. No começo eu via essa rotina como uma prova de que estávamos amadurecendo como casal. Nem todo relacionamento precisa ser intenso o tempo todo, eu dizia para mim mesma. A tranquilidade parecia um sinal de estabilidade. E estabilidade parecia ser o que sustenta uma relação duradoura. Mas algo começou a mudar de forma tão lenta que eu quase não percebi. As conversas que antes eram longas começaram a se tornar mais curtas. As perguntas curiosas sobre meu dia começaram a desaparecer. Pequenos gestos de carinho que antes surgiam naturalmente passaram a acontecer cada vez menos. No início eu pensei que fosse apenas cansaço, talvez resultado do trabalho ou do estresse cotidiano. Todo relacionamento passa por momentos assim, eu dizia para mim mesma. Foi então que comecei a tentar compensar essa distância emocional com mais esforço da minha parte. Eu organizava pequenos momentos especiais, preparava jantares diferentes, tentava iniciar conversas mais profundas sobre a vida, sobre sentimentos, sobre o futuro. Eu acreditava sinceramente que se demonstrasse amor o suficiente, ele naturalmente responderia com mais proximidade emocional.
Mas existe uma diferença silenciosa entre um relacionamento que passa por dificuldades e um relacionamento em que apenas uma pessoa continua tentando manter a conexão viva. Essa diferença é difícil de perceber no começo porque o esforço parece um gesto de dedicação, mas com o tempo o esforço começa a se transformar em cansaço. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. Aos poucos comecei a perceber que minha presença emocional já não fazia tanta diferença na dinâmica do relacionamento. Se eu falava sobre algo importante para mim, ele escutava de forma distraída. Se eu tentava falar sobre sentimentos ou sobre nossa relação, a conversa rapidamente se desviava para assuntos práticos. Era como se existisse uma barreira invisível sempre que eu tentava trazer profundidade para nossas conversas. Talvez quem esteja ouvindo essa história agora entenda esse tipo de solidão silenciosa. Não é a solidão de estar fisicamente sozinho, é a solidão de dividir a vida com alguém que já não demonstra interesse verdadeiro em caminhar ao seu lado emocionalmente. Durante muito tempo, eu tentei ignorar essa sensação porque admitir a verdade parecia muito mais doloroso. O que eu ainda não entendia naquela época era que o medo pode manter uma pessoa presa por muito mais tempo do que qualquer relação em si. Eu tinha medo de recomeçar, medo de admitir que talvez tivesse investido anos da minha vida em algo que não estava mais funcionando. Medo do julgamento das pessoas, medo de ficar sozinha, medo de não saber quem eu seria fora daquele relacionamento. Então eu permaneci, e permaneci por muito mais tempo do que deveria. Eu dizia para mim mesma que estava sendo forte, mas na verdade eu estava apenas adiando uma decisão que no fundo eu sabia que um dia precisaria tomar. E o mais curioso é que durante muito tempo eu realmente acreditei que estava lutando por amor, mas hoje eu sei que na maior parte daquele tempo eu estava apenas tentando preservar uma história que existia mais na minha esperança do que na realidade. Houve um dia específico em que tudo começou a mudar de verdade dentro de mim. Não foi um grande acontecimento externo, nem uma discussão dramática que explodiu de repente. Foi algo muito mais silencioso e, justamente por isso, muito mais poderoso. Eu estava voltando do trabalho em uma tarde comum, caminhando lentamente até minha casa, quando percebi que meu corpo estava estranhamente leve. No começo achei que fosse apenas cansaço, mas então entendi o que estava acontecendo. Pela primeira vez em muito tempo eu estava me sentindo mais tranquila, fora de casa, do que dentro dela. Essa percepção foi como uma pequena rachadura na estrutura inteira da história que eu vinha contando para mim mesma. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em algo que sempre esteve ali, mas que eu evitava enxergar. Quando eu chegava em casa, não sentia alegria ou expectativa, sentia apenas um tipo de neutralidade cansada. Como se estivesse entrando em um espaço onde eu precisava diminuir partes de mim mesma para manter tudo funcionando. Eu não falava sobre certas coisas porque sabia que não haveria interesse. Eu não demonstrava certas emoções porque já tinha aprendido que elas seriam recebidas com silêncio ou indiferença. Talvez quem esteja ouvindo essa história agora reconheça esse momento específico em que começamos a perceber que estamos vivendo em um lugar que já não nos acolhe emocionalmente. Não é algo que acontece de uma vez. É uma sequência de pequenas percepções que vão se acumulando até que, de repente, se tornam impossíveis de ignorar. Se você já passou por algo parecido, escreve nos comentários qual foi o momento em que percebeu que algo dentro do seu relacionamento estava mudando. Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. Uma noite, enquanto eu organizava algumas coisas antigas em uma gaveta, encontrei um caderno que eu costumava usar quando era mais jovem. Era um tipo de diário onde eu escrevia pensamentos, sonhos e ideias sobre o futuro. Comecei a folhear aquelas páginas antigas,
por curiosidade. Mas conforme lia aquelas palavras, senti uma mistura estranha de nostalgia e tristeza. Aquela mulher que escreveu aquelas páginas parecia muito mais viva do que a mulher que eu havia me tornado. Ela falava sobre viajar, aprender coisas novas, explorar o mundo, viver experiências que a fizessem sentir intensidade pela vida. Ela falava sobre amor de uma forma vibrante, como algo que deveria expandir quem ela era, não reduzir. Enquanto eu lia aquelas palavras, percebi algo que me atravessou profundamente. Em algum momento ao longo dos anos, eu havia me afastado completamente daquela versão de mim mesma. Essa descoberta me deixou em silêncio por vários minutos. Eu estava sentada no chão do quarto, com aquele caderno aberto no colo, quando percebi que havia passado anos tentando manter um relacionamento funcionando, mas quase não tinha prestado atenção em como eu mesma estava mudando dentro dele. Aos poucos fui me adaptando, reduzindo expectativas, silenciando partes de mim que pareciam não caber naquele espaço. Foi então que algo muito forte aconteceu dentro de mim. Pela primeira vez em muitos anos eu senti uma espécie de indignação tranquila. Não era raiva direcionada a ele, era uma percepção profunda de que eu mesma havia permitido permanecer em um lugar onde minha presença emocional já não era valorizada da forma que eu merecia. Essa percepção trouxe uma pergunta inevitável. Se permanecer naquele relacionamento estava me esvaziando, pouco a pouco, por que eu ainda estava ali? Durante muito tempo a resposta foi o medo. Medo de recomeçar, medo da solidão, medo de enfrentar uma vida completamente diferente da que eu estava acostumada. Mas naquele momento comecei a perceber algo que nunca tinha considerado antes. Permanecer também tinha um preço, e esse preço era a lenta perda de mim mesma. Naquela noite, eu não tomei nenhuma decisão imediata. Eu apenas sentei na sala por algum tempo, olhando para a casa que durante tantos anos representou estabilidade na minha vida. Pela primeira vez, eu não estava olhando para aquele espaço como alguém que precisava protê-lo a qualquer custo. Eu estava olhando como alguém que finalmente começava a perceber que estabilidade sem cuidado emocional não é realmente estabilidade. Nos dias seguintes, comecei a observar minhas próprias emoções com mais atenção. Algo curioso estava acontecendo. Quanto mais eu aceitava a possibilidade de mudança, menos medo eu sentia. Era como se admitir a verdade estivesse liberando uma energia que eu não percebia que estava presa dentro de mim. E foi exatamente nesse momento que aconteceu algo que mudou tudo de forma definitiva. Em uma conversa aparentemente comum, ele disse algo que talvez nem tenha percebido o peso que carregava. Ele comentou que sempre admirou minha capacidade de aguentar as coisas sem criar problemas. Aquela frase foi dita de forma quase casual, mas para mim soou como uma revelação brutal, porque naquele instante percebi algo com uma clareza absoluta. Durante todos aqueles anos, a qualidade que ele mais valorizava em mim não era meu amor, minha presença ou minha parceria, era minha capacidade de suportar. E foi nesse momento que algo dentro de mim finalmente despertou de verdade. Eu entendi que permanecer naquele relacionamento não era mais um gesto de paciência ou dedicação, era apenas uma forma lenta de me destruir. E quando essa verdade finalmente ficou clara dentro de mim, o medo de recomeçar deixou de ser maior do que o medo de continuar vivendo uma vida que já não parecia minha.